todos. Eu quero agradecer, né, a Ana Paula, ao Flávio, por esse convite, a organização da Loriane e da Beatriz Catano, desse encontro, e dizer que já vi aqui que tem várias pessoas que eu conheço, fico contente, e fico aqui, vou fazer uma apresentação, consciente da responsabilidade que é abrir, né, esse curso aqui, nesse momento especialmente, né, que a gente está vivendo, é tão importante, né? E queria começar, né, dizendo que para a gente refletir sobre soberania digital, a gente tem que levar em conta aspectos políticos, aspectos legais e aspectos técnicos, mas que hoje, né, eu vou focar principalmente nos aspectos políticos e legais, partindo da perspectiva de que, quando a gente fala de soberania, é necessário ter presente que ela está entre os fundamentos da República Federativa no Brasil, de forma expressa, lá é o primeiro, né, dos fundamentos, que está no artigo 1º da nossa Constituição, que a soberania está também entre os direitos fundamentais, quando no artigo 5º se prevê o mandado de injunção para sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes também à soberania e à cidadania, né, que se possa ter atuação do Estado para garantir o exercício dessas prerrogativas. A gente tem a previsão da soberania quando trata de direitos políticos, porque quando fala de soberania popular, quando fala do voto, né, no artigo 14 da Constituição, quando fala dos aspectos dos partidos políticos, trata-se também de soberania, uma das manifestações do exercício da cidadania, e também, e especialmente quando a gente está tratando desses temas agora, de soberania digital, ele é um princípio da ordem econômica que está no artigo 1º, no inciso 1º do artigo 170 da Constituição Federal, que traz os fundamentos e os princípios da ordem econômica no Brasil. Então, o conceito e o exercício da soberania, nas suas diversas vertentes, ele está diretamente imbricado com o conceito de jurisdição, tendo em vista aspectos territoriais, né, que ficam mais complicados quando a gente fala de internet, né? Aspectos legais e de geopolítica, como a gente pode concluir desses dispositivos constitucionais que eu mencionei aí para dar uma introduzida e uma justificada, uma fundamentada nesse olhar sobre soberania que eu gostaria de tratar aqui. Então, para além do exercício de direitos políticos, a gente tem o âmbito de incidência da atuação dos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no modo de como estão na Constituição, né, com poderes de atuarem, como está expresso no artigo 174 da Constituição, como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo o planejamento determinante para o setor público, né, e indicativo para o setor privado. Ou seja, a Constituição, quando trata o artigo 174, está dentro do capítulo sobre atividade econômica, ele já deixa claro que empresas privadas, né, estão sujeitas ao poder estatal, ao poder de fiscalização, regulamentação, fiscalização e planejamento também. E aí, como ele faz menção a esse dispositivo na forma da lei, a gente teria, né, que fazer de uma forma muito mais intensa do que a gente tem feito no Brasil ultimamente, a aplicação das garantias que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, que trata
claramente, de uma forma expressa, né, desde 1990, da questão da responsabilidade dos prestadores de serviço no Brasil, inclusive de empresas estrangeiras, do Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, que também traz uma série de disposições a respeito da obrigatoriedade para as empresas, mesmo estrangeiras que atuem no Brasil, observem a legislação nacional, e isso tem a ver com soberania, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Código Civil, ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre tantas leis que poderiam estar sendo aplicadas de uma forma mais incisiva, né, do que tem sido ultimamente, e mais para frente eu vou trazer aqui exemplos de setores em que a falta de aplicação da lei, muitas vezes por uma visão equivocada, no meu modo de ver, não é aplicada como deveria. É claro que o caráter transfronteiriço da internet e a sua arquitetura aberta, que a configura, como o Flávio já falou, né, como uma rede de redes, unindo usuários independentes, independentemente dos países, né, onde esses usuários estejam e onde atuem as empresas que prestam serviço na internet, essa característica da internet, ela cria essa dificuldade, né? Tanto é que a gente tem no Poder Judiciário uma série de ações discutindo a aplicabilidade ou não, por incrível que pareça, né, de disposições do Marco Civil da Internet, como é o caso da ação recentemente julgada, aquela DC 51, onde se discutia se as empresas teriam ou não que apresentar dados que não estejam armazenados em base de dados localizada no Brasil, mediante ordem judicial. E a conclusão do Supremo Tribunal Federal recentemente foi no sentido de que sim, que não há inconstitucionalidade nenhuma no artigo 11 do Marco Civil da Internet, e que as empresas, como está expresso no Marco Civil, estão sujeitas ao cumprimento dos poderes estatais no Brasil. Legislação e o Poder Judiciário entra, né, nesse âmbito de forma clara, me parece, né? Essas tensões, elas ficam maiores, né, por conta do poder absoluto de mercado de poucas empresas, né? As 10 maiores são empresas estadunidenses, né, que têm um compromisso claro com determinados interesses econômicos, né, que integram grupos econômicos transnacionais e que e com um controle nunca visto sobre dados pessoais, sobre os fluxos informacionais, especialmente em virtude dos bilhões, literalmente, de usuários que aderem a essas plataformas em todo o planeta. Quando a gente fala da Meta, são mais de 2,8 bilhões de usuários, a Alphabet também é por aí, com os seus mecanismos de busca que dominam os mercados, não só aqui no Brasil, mas em vários países, nos Estados Unidos, na Europa, e ganhando, né, poderes, como a gente tem assistido nos debates sobre uma possível aprovação de um projeto de lei que venha regular as plataformas, para fazer um lobby e criar empecilhos reais de aprovação da lei, né? Nesse sentido, eu acho importante que a nossa conversa de hoje leve em conta aspectos políticos, e agora destaco aqui políticos e não partidários, né? Porque eu acho que não há como a gente falar de soberania sem a gente falar de questões de geopolítica que determinam como é que essas questões têm acontecido no Brasil, e não só no Brasil e em vários países, mas especialmente em países em desenvolvimento, né?
E gostaria de propor que a nossa conversa se desse na perspectiva do conceito de colonialidade, que é desenvolvido pela professora Luciana Balestrin, num artigo que ela é doutora, né, em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora da Universidade Federal de Pelotas, num artigo importante que ela escreveu, América Latina e o giro decolonial, que trata da dominação dos países em desenvolvimento por países ricos, mesmo depois dos processos de independência, como é o caso do Brasil. Para ela, para a professora Luciana, né, a colonialidade é o lado obscuro e necessário da modernidade, e eu acrescentaria como característica do capitalismo mais recentemente na forma do neoliberalismo, que se caracteriza por por um baixo poder do Estado para fazer a regulação. Todas essas plataformas se desenvolveram a partir do início dos anos 2000, já nesse cenário do neoliberalismo de uma forma dominante, né, a partir dos anos 80, né, e o neoliberalismo e a baixa atuação do Estado e do poder regulatório e fiscalizatório do Estado nessas circunstâncias, né, como parte indissociável da análise que a gente tem que fazer a respeito da soberania. Ou seja, a gente, quando fala de soberania, a gente vai falar de novas formas de exploração, de novos ativos, agora os dados e a exploração da dependência tecnológica, que no Brasil está muito latente, muito clara, e é fácil de a gente perceber os efeitos graves, né, e determinantes disso aqui no Brasil, como a gente vai ver mais para frente. Então, é a nova forma de manifestação do capitalismo, especialmente pelas trilhas do neoliberalismo, né? E essa ideia de colonialidade, proposta pela professora Luciana, ela se coaduna muito bem com as obras da Shoshana Zuboff, quando trata de capitalismo de vigilância, do Morozov, quando trata no livro dele Big Tech, Ascensão dos Dados e a Morte da Política, a obra da Letícia Cesarino, O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital. E essas três obras convergem numa afirmação que a Letícia Cesarino faz, esse livro dela eu acho bastante importante, de que infraestruturas técnicas, né, que desenvolvidas por essas plataformas, né, têm sim vieses políticos embutidos no design de seus sistemas algorítmicos, por exemplo. E, segundo ela, a atual infraestrutura das novas mídias dominantes possui um viés político e que esse viés político é favorável à direita liberal, aos conspiracionismos e às demais forças antiestruturais que ressoam em seu entorno, criando condições para o enfraquecimento das instituições democráticas, como a gente tem assistido nos processos de eleição de 2018, eleições de 2022, com o processo de desinformação na época da Covid, agora, né, com a desinformação nesse momento de guerra, como a gente tem visto, a derrubada de conteúdos em defesa da Palestina, por exemplo, e que contestam, né, a manifestações e a posição do governo de Israel nesse momento para justificar o massacre que está acontecendo na Palestina. A gente já tem muitos exemplos de como as plataformas têm sido determinantes, né, para a derrubada para o tratamento não discriminatório, né, das informações que são veiculadas, que trafegam na internet a respeito desse tema. Então, nessa linha, é interessante também as reflexões do Cédric Durand, né, quando ele introduz a ideia de tecnofeudalismo,
crítica da economia digital, e que ele traz também, resgata lá de trás essa dependência que a gente tem de quem hoje domina essa infraestrutura e que tem pouquíssima transparência, e nós, como sociedade civil e os governos, pouquíssima possibilidade de governança de como esses sistemas algorítmicos e essas infraestruturas funcionam em prol de interesses econômicos que nem sempre estão atrelados ao interesse público de diversos países, do Brasil, claramente. A legislação, segundo o Cedric, ele, em matéria digital, atualmente, não tem levado em conta que todos os esforços das Big Tech, são no sentido de aumentar o controle sobre o comportamento dos indivíduos, e a solução para o Cedric não vai ser suficiente os estados pretenderem atuar só na defesa da concorrência, de se ampliar a concorrência. É preciso dar aos poderes públicos nacionais e transnacionais também uma escala, para além da escala local, os meios para uma regulação do novo capital digital, tanto a nível local, mas também a nível transnacional, e eu acho que a gente, nesse sentido, está muito longe de alcançar esse objetivo, né? A gente não tem conseguido nem aplicar a legislação que a gente tem, fazer valer a soberania que a gente tem prevista, garantida por lei, dentro dos países, e mesmo nos Estados Unidos, quando a gente trata de questões de concorrência, né? E no Brasil, muito menos. Então, a gente tem que ver que os institutos garantidores de soberania nos ordenamentos jurídicos modernos, eles devem passar a contemplar não só o aspecto de direitos individuais, mas também os aspectos da autonomia coletiva. E eu acho que, por exemplo, né, o PL 2630, o PL que se propõe a regular a inteligência artificial, todos vêm nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, todos vêm nesse sentido, né, de a gente reconhecer a necessidade de atitudes, práticas e convicções democráticas por parte dos formuladores de políticas públicas, o que não tem acontecido, infelizmente, que sirvam de base para orientar a atualização conjunta e constante dos direitos pelos poderes públicos. E o Axel Honneth tem um livro, O Direito da Liberdade, onde ele explora bastante como que os formuladores de políticas públicas devem ter cada vez mais esse olhar de regulação pelo aspecto coletivo, porque para os usuários individualmente, né, se defenderem no universo digital, né, com base em direitos individuais, é muito complicado, né? Por isso que é importante, por exemplo, a previsão na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que prevê lá a defesa coletiva, o Código de Defesa do Consumidor também prevê, todos eles com fundamento na Constituição Federal, que trouxe, né, ampliação da defesa coletiva e do controle social, não só a defesa no âmbito judicial, mas no âmbito do controle social também. A Constituição de 1988, ela amplia a questão da participação para além da representação, né? Ela prevê a questão dos conselhos, ela amplia, né, o controle social, e a gente tem também, infelizmente, tido especialmente nos últimos anos, né, nos últimos 6 anos, tido uma baixa, né, nas garantias e nas possibilidades e nos mecanismos de controle social. Quero lembrar aqui que, quando o Bolsonaro foi eleito, um dos primeiros atos que ele teve foi de baixar um decreto
extinguindo todos os conselhos de participação popular, inclusive tentava-se extinguir também o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI-BR, que tem um papel fundamental na governança da internet, no desenvolvimento e na segurança da internet no Brasil e que não foi extinto por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Partido dos Trabalhadores, e quando foi reconhecido que, quando um conselho, ainda que não criado por lei, né, como é o caso do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que foi criado inicialmente por uma portaria, depois houve um decreto, né, de 2003, já no governo Lula, mas que o entendimento do STF foi no sentido de que, quando um conselho recebe atribuições por lei, como é o caso do CGI, que recebeu atribuições pelo Marco Civil da Internet, como está expresso nos artigos 24 e seguintes, quando trata dos poderes públicos, né, na governança da internet, faz menção expressa ao CGI, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz. Então, não perdemos o CGI assim, por decisão judicial, mas a intenção do governo era acabar com o CGI, assim como acabou com tantos outros conselhos efetivamente. Então, o primeiro passo, né, para a gente tratar sobre soberania, né, reconhecer que as Big Techs, detentoras, né, de toda a tecnologia em torno desses sistemas que fazem o funcionamento das suas plataformas, que elas se tornem efetivamente responsáveis pelos efeitos das suas práticas comerciais, né, que inúmeros estudos demonstram que tem viés de discriminação, recentemente, sofrimento psicológico, consumismo exacerbado, um desrespeito, né, e uma falta de cuidado muito significativa no que diz respeito ao uso da internet por crianças e adolescentes, como a gente tem visto, né, e se tem constatado, e pessoas que trabalharam já nessas plataformas têm denunciado. Então, a gente precisaria, para além de criar novas legislações, que eu acho necessário que a gente crie, mas o Brasil, né, ao formular suas políticas públicas e definir quais são as políticas para o desenvolvimento tecnológico e cultural e social no Brasil, levar em conta todos esses aspectos. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem assistido. A vertente política, então, passando mais propriamente para a vertente política da soberania, diz respeito a como o Estado brasileiro, vou aqui enfocar o Brasil, né, tem atuado para garantir autonomia e independência do país quanto ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e inovação. Nesse sentido, se a gente pega os investimentos feitos nessas áreas nos últimos anos, a gente pode concluir, pelos dados elaborados pela Fernanda Denigre e pela SBPC, tendo como fonte o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e o do Banco Central do Brasil, o quadro é dramático, né? O CNPq, por exemplo, teve os investimentos decrescentes, significativamente decrescentes, de 2015 para 2020, que é esse levantamento que eu tenho aqui em mãos, especialmente por conta da aprovação em 2016, quando o Michel Temer assumiu a presidência depois do impeachment da presidente Dilma, da emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos. Para vocês terem uma ideia, o orçamento em 2017 do Ministério das Comunicações e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foram unificados, né, pelo Michel Temer, depois separou de novo, ele era
menos de 50% do que o orçamento de 2015. Menos da metade, menos de 50%. A mesma coisa para o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, a CAPES, que é o sistema de bolsa para estudantes, né, para pós-graduação, e, assim, no total do levantamento feito pela Fernanda Denigre, em 2015, a gente tinha 13,01 bilhões e a gente chegou em 2020 com 5,01 bilhões. Então, como é que a gente pode ter soberania, né, no campo político, né, no campo das políticas públicas para desenvolvimento de novas tecnologias, para estímulo a empresas nacionais, pequenas e médias empresas, como determina a Constituição Federal quando trata da atividade econômica, né, estabelecendo esse como um dos princípios a serem observados pelos poderes públicos, com um desinvestimento nessa proporção. Para além disso, a SBPC fez um estudo contemplando, vocês desculpem que eu estou meio cegueta aqui, também no período de 2003 a 2021, esse estudo da SBPC está no link que eu coloquei para vocês, depois vocês podem ver esses gráficos facilmente, para além de o orçamento ter reduzido drasticamente nesses anos, uma parte significativa do orçamento que foi destinado a esses órgãos não foi aplicado, né? Mas, assim, não era pouco, não. Era muito, muito. Depois vocês podem ver o gráfico e vocês vão constatar. O resultado foi, claro, o aumento da dependência do Brasil de empresas transnacionais que hoje atuam de forma determinante nos serviços públicos federais, estaduais e municipais, que têm uma importância estratégica para o desenvolvimento econômico, social e cultural, como é o caso da educação e da administração de dados públicos pela Dataprev e SERPRO, né? Que são empresas públicas que fornecem soluções de tecnologia da informação e comunicação para o aprimoramento das políticas, para a execução, né, de políticas sociais do Estado brasileiro, em virtude do que lidam com volumes vultosos de dados pessoais sensíveis. Entretanto, tanto a Dataprev quanto o SERPRO usam serviços de nuvem e tecnologia de empresas como Microsoft, Google e Huawei. Ou seja, e não há uma política pública específica, né, para que esse quadro reverta, né? A gente precisaria ter políticas públicas que revertessem esse quadro. Se a gente pega essas empresas, a gente tem mais de 1.500 serviços públicos federais, né? Imagina a quantidade de dados, né, que Dataprev e SERPRO processam, ou deveriam elas, com seus meios, processar, e que, na realidade, estão sendo processados exclusivamente por empresas transnacionais, né? Essa dependência tem sido extremamente prejudicial para o país. Representantes da sociedade civil e acadêmicos entregaram ao presidente Lula, ainda na fase da campanha, uma carta aberta, destacando todos esses aspectos e outros que eu vou tratar aqui, mostrando que essa relação de dependência reduz a diversidade do mercado e limita as ofertas produzidas no Brasil, e que dados sensíveis e de grande valor econômico de diversos segmentos da nossa população não podem continuar sendo extraídos do país para alimentar os modelos de negócios das grandes plataformas baseados em sistemas sobre os quais a gente não tem nenhum grau de governança, né? Não temos transparência, não temos obrigação de responsabilidade. O Educa Digital, que é uma organização
que trabalha inclusive em parceria com o NIC-BR, que faz levantamentos a respeito dos sistemas, né, de e-mails, de dados, de guarda de dados de pesquisa, etc., tem mostrado que 75% dos serviços prestados para universidades e escolas públicas estão na mão do Google, especialmente, e da Microsoft, né? E isso se acirrou demais na época da pandemia, por conta da necessidade de do isolamento, né? Que demandou que as pessoas estudassem, né, pelos meios digitais, né? E essa carta também destacava que, na lógica do capitalismo de vigilância, né, como apresentado pela Shoshana Zuboff e o Morozov, fragilizam as nossas instituições e direitos fundamentais da população do país. E, pior, com papel de destaque nos processos eleitorais a partir da reforma da lei eleitoral em 2017, que transformou essas empresas nos principais palcos de debate público. Em 2017, a lei eleitoral passou por uma reforma, né? Se introduziram lá, a partir dos artigos 57 da lei eleitoral, dispositivos a respeito da propaganda, né? E se proibiu de forma expressa a propaganda paga na internet, excetuando-se o impulsionamento. É essa palavra que é utilizada na lei eleitoral, demonstrando claramente que houve um lobby pesado das plataformas, né, no debate sobre essa reforma, e também equiparando mecanismos de busca, né, a impulsionamento. Né? Então, principalmente a propaganda eleitoral no Brasil, a propaganda paga eleitoral no Brasil, ela ocorre nestas plataformas, porque quais plataformas fazem? Ó, tem uma aluna bebê aqui chegando, que eu estou vendo aqui. Quais plataformas? A gente tem plataformas nacionais, por exemplo, que promovam impulsionamento num volume significativo, a ponto de abrir os debates, de elevar e possibilitar os debates eleitorais nas épocas das eleições. Essa dependência tem implicado também na precarização das relações trabalhistas, por conta, por exemplo, de serviços de transporte, entregas plataformizados, com a perda de direitos básicos do trabalhador, garantidos constitucionalmente, como mostram dados divulgados pelo IBGE, de acordo com os quais, nos últimos anos, empregos sem carteira assinada vêm crescendo significativamente. A gente, nesses primeiros meses de governo Lula, a gente tem tido um crescimento, novamente, de empregos com carteira assinada, e agora, recentemente, em maio desse ano, foi aprovado o decreto 11.513, criando um grupo de trabalho, infelizmente é um grupo de trabalho, né, para elaborar propostas de regulamentação das atividades de prestação de serviços executados por meio dessas plataformas. Então, esse é um caminho, né? A gente espera que de fato isso seja implementado. Esse grupo conta com a participação de diversos ministérios, com a participação, são 45 representações nesse grupo de trabalho, que a gente espera que de fato aconteça, porque a precarização do trabalho, não só aqui, mas em diversos países, por conta da exploração de serviços por essas plataformas, é algo que também reduz a possibilidade do exercício da soberania no país. Bom, no campo da educação, como mostra a pesquisa do Educa Digital, que eu já falei, mais de 75% das universidades e escolas públicas privadas entregaram suas estruturas de dados, e-mails, armazenamento a empresas como Google e Microsoft, né?
como essa carta também diz o seguinte, que o conhecimento produzido pelos cientistas brasileiros hoje corre pelas veias fechadas que irrigam o coração das empresas de tecnologia do Vale do Silício, colocando em grande risco a produção científica e o ecossistema tecnológico no país, né? Ou seja, a falta de investimento na capacitação de estudantes e trabalhadores brasileiros para as atividades em TICs é mais um grave fator que alimenta o círculo vicioso de dependência que o Brasil possui hoje das empresas transnacionais, quase todas estadunidenses. A gente tem a Huawei, que é chinesa, mas a grande parte dos serviços prestados na internet e para empresas públicas brasileiras e escolas e universidades estão na mão de empresas estadunidenses. E ainda não poderia deixar de falar que na iminente perda que nós estamos sob o risco de acontecer, da perda de soberania sobre as redes públicas, as redes físicas de telecomunicações e os dutos todos, que são obras de engenharia civil feitas durante anos no Brasil, desde antes da privatização das telecomunicações que aconteceu em 1998, né, por conta da aprovação da Lei 13.879, que alterou a Lei Geral de Telecomunicações e autorizou a privatização da privatização, que foi a previsão de que as concessões públicas de telefonia fixa, né, celebradas lá em 1998, com metas de universalização quinquenais, né, incluindo não só redes físicas de telefonia fixa, mas também backhaul, que é rede que serve de suporte também ao acesso à internet, né, que todo esse esforço de investimento nessas redes, né, sejam repassados para a iniciativa privada, né, transformando-se, né, fazendo-se a migração dos contratos de concessão para autorizações de múltiplos serviços. A lei prevê que seja feita uma avaliação do valor desses bens, chamados bens reversíveis, que são bens associados às concessões públicas de telefonia fixa, e que as empresas se apropriem dessas redes e que o valor auferido com a avaliação dessas concessões seja trocado por novos investimentos que as empresas privadas, como Vivo, Claro, né, farão, e a Oi, né, que está sendo totalmente desmembrada nesse processo de recuperação judicial que ela está já há alguns muitos anos, que se passe toda essa rede para a iniciativa privada, num processo de avaliação dessas redes absolutamente questionável. Nós, da Coalizão Direitos da Rede, temos uma ação civil pública questionando o processo de avaliação, porque, de acordo com o Tribunal de Contas da União, essas redes, esses bens, né, esse acervo de bens reversíveis, valem em torno de 120 bilhões, e a Anatel tem dito que isso vale 22 bilhões, e, consequentemente, isso é um prejuízo imenso para a sociedade brasileira, porque se a proposta da lei é trocar o valor desses bens por novos investimentos, ainda que a gente questione que serão novos investimentos privados, mas investimentos em redes de alta capacidade para atender a demanda, né, e de acesso à internet que o Brasil tem, porque nós temos um fosso digital extremamente grave, né? Nós da coalizão também temos ações hoje no Ministério da Justiça a respeito desse problema, que eu vou tratar aqui mais para frente, mas que, pelo menos, essa transferência das redes, né, que deixarão de ser públicas, que pelo menos ela se desse com base numa avaliação correta
né, e orientada pelo interesse público e voltada para o atendimento das necessidades do Brasil. Um outro aspecto que mostra uma situação de total dependência e de desvalorização das garantias constitucionais, né, relativas à atividade econômica e que expressam também a soberania nacional negligenciada de uma forma terrível, como apontou também o Tribunal de Contas da União, foi o modelo para o edital de licitação do 5G, né? 4 frequências que foram licitadas de uma forma subavaliada, né? E com contrapartidas para atendimento da população absolutamente insuficientes e desproporcionais ao grande ganho que as empresas que ganharam a licitação, as autorizações, né, para o uso dessas frequências, e que já são as empresas que dominam o mercado de telecomunicações no Brasil, levassem tudo isso. Esse também é um aspecto que está amplamente tratado na análise que o Tribunal de Contas da União, a secretaria que acompanha, né, a questão de comunicações dentro do TCU fez e apontou todos esses problemas, e a gente agora já vem vendo essas consequências. Esse também é um exemplo concreto de como a soberania nossa a respeito de bens públicos, porque a gente está falando de 4 frequências, né, do espectro brasileiro, negligenciado, né, e colocado nas mãos de empresas transnacionais, TIM especialmente, Vivo e Claro, todas transnacionais, que foram as que ficaram com a maior parte das frequências, sem o devido controle, sem a devida contrapartida. Então, pelo aspecto de política pública, né, queria destacar esses exemplos e que eles têm consequências bastante graves, né, para o desenvolvimento da tecnologia, da ciência no Brasil, e queria passar, então, para como a nossa soberania tem sido negligenciada no campo legal, né? Quero voltar aqui, né? São frequentes, como eu já tinha dito antes, as discussões a respeito da aplicabilidade das leis nacionais aos fornecedores de serviços da internet. Esses debates já estão no Poder Judiciário, como foi o caso da ADC 51, ajuizada pela CESPRO, que é uma associação representante de provedores de serviços na internet, recentemente julgada, definindo a constitucionalidade e o alcance do artigo 11 do Marco Civil quanto à obrigatoriedade de empresas com sede e base de dados em outros países a apresentarem ao Poder Judiciário conteúdos de comunicações coletados no Brasil na linha do Cloud Act dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, em 2018, se não me engano, fez uma reformulação no Cloud Act e aprovou a possibilidade de o Poder Judiciário americano, né, com relação a outras empresas, conseguir esses dados. Mas, por outro lado, as empresas americanas vêm aqui questionar a obrigatoriedade delas diante de uma ordem judicial. É lógico que a gente não está defendendo aqui fim de criptografia, nem nada disso, mas a gente tem que lembrar que o Marco Civil da Internet diz o seguinte: quando você tem uma autoridade administrativa investigando um determinado cidadão, um determinado usuário da internet, a autoridade administrativa vai ao provedor, né, pede para que que os conteúdos e os dados sejam guardados, né, e eventualmente por um prazo maior do que o Marco Civil prevê como prazo obrigatório. No caso de provedores de conexão é 1 ano, no prazo de provedores de aplicações são 6 meses. Então, a autoridade pede que se guarde aqueles dados, vai ao Poder Judiciário, pede ao Poder Judiciário autorização para ter acesso aos dados, e se obtiver uma ordem judicial,
esses dados têm que ser apresentados. E essas empresas estavam discutindo essa previsão que está expressa no Marco Civil da Internet. Especialmente no campo dos graves e abrangentes problemas de segurança e da responsabilidade das plataformas pelas condutas adotadas para gerenciamento do fluxo de informações, o debate também tem ido por um caminho complicado. A gente tem agora, ainda em discussão, quase foi julgado esse ano, mas não foi, terminou que não foi. O relator é o Toffoli, de recursos, né, julgados em regime de repercussão geral, a respeito e que tratam da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 é o artigo que fala o seguinte, que para evitar censura, né, e para garantir a liberdade de expressão, as plataformas só serão responsabilizadas por conteúdos de terceiros quando elas, notificadas por uma decisão judicial, não removerem o conteúdo que a ordem judicial determinar, né? E aí, com base nesse dispositivo, as empresas, né, as plataformas, têm dito que a sua responsabilidade, que elas não têm responsabilidade no que diz respeito a conteúdos postados por terceiros. Entretanto, o mesmo Marco Civil da Internet, né, no artigo 3º, prevê a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Ou seja, a gente precisa, e a gente não tem feito isso, inclusive os debates que aconteceram o ano passado, houve audiência pública lá no STF, com relação ao artigo 19, né, para o julgamento desses recursos, as pessoas simplesmente ignoram que o Marco Civil da Internet traz aqui a hipótese clara de responsabilização dos agentes por atos próprios, né? O Código Civil também. Então, se eu sou uma plataforma, como aconteceu na época da pandemia, né? E eu tenho diversos conteúdos sendo postados anti-vacina, né? Que atentaram contra a saúde pública, que é um crime tipificado, inequívoco, pelo Código Penal brasileiro. E eu não adoto nenhuma postura, nenhuma atitude para impedir a veiculação de crimes na minha plataforma, eu entendo que a plataforma deveria responder nos termos do que está no artigo 3º, inciso 6º, né, do Marco Civil da Internet, que prevê de forma expressa, aspas, a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Então, se o Código Penal fala que uma determinada conduta é crime, se o Estatuto da Criança e do Adolescente falam que uma determinada conduta é crime, e a plataforma promove, né, e muitas vezes recomenda, né, conteúdos claramente legais, eu acho que essa hipótese ela tem que ser analisada e julgada de acordo não com o artigo 19, né, porque aí a gente estaria tratando de condutas próprias das plataformas e não do conteúdo de terceiros. Tem, é lógico, a responsabilidade dos terceiros que veiculam esses conteúdos, mas tem também a responsabilidade, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece de forma expressa que os serviços têm que ser seguros, que os fornecedores de serviços, que é o que são as plataformas, reconhecidamente, desde 2014, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, né? Eles não podem levar o que aconteceu. A Fiocruz fez uma pesquisa na época da pandemia, mostrando que 75% dos ataques à vacina
se deram na plataforma do Facebook. E aí a gente entra num outro problema grave que a gente tem, que é o desrespeito reiterado ao artigo 9º do Marco Civil da Internet, que trata da garantia da neutralidade da rede, né? Nós temos, predominando no Brasil, como mostram há anos as pesquisas do CETIC-BR, que faz pesquisas de acesso à internet desde 2005, é um departamento dentro do NIC-BR, que é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil, mostrando que no Brasil predominam o acesso à internet pela rede móvel com planos com franquias. De acordo com a Anatel, a média dessas franquias está em torno de 5 gigabytes por mês, ou seja, não dá para você fazer absolutamente nada. Pesquisa do IDEC mostra que quando chega no 18º dia do mês, esses dados acabam, né? E a pessoa fica presa dentro das aplicações da Meta, especialmente o Facebook e o WhatsApp. O que, se você pegar o artigo 9º do Marco Civil da Internet, representa claro desrespeito à obrigação de garantia de neutralidade da rede, que diz que não pode haver discriminação no tráfego de dados por aplicação, e é o que tem acontecido. Além disso, o Marco Civil da Internet também no artigo 7º, que trata dos direitos, né, dos usuários, estabelece que o serviço de conexão à internet é um serviço essencial para o exercício da cidadania e nem poderia deixar de estar lá, porque hoje em dia, para você utilizar uma infinidade de serviços públicos, benefícios sociais, etc., você precisa da internet. Tem coisas que não se faz mais pessoalmente, boletim de ocorrência, processos judiciais, acesso, inscrição em benefícios sociais. Então, o que a lei diz? Que o serviço, sendo essencial, não pode ser interrompido, ele só pode ser interrompido quando o usuário está inadimplente com o serviço. Mas o que acontece nesses planos que predominam no Brasil? E quando eu falo predominam, 75% dos planos móveis, segundo a Anatel, são planos pré-pagos com base nesse limite de dados e com esse artifício de que, terminado a quantidade de dados, né, contratados no mês, a pessoa fica presa dentro do WhatsApp e do Facebook, né? Então, havendo uma clara discriminação, havendo um bloqueio da internet, que é proibido expressamente pelo Marco Civil da Internet, ou seja, a gente não tem, né, enforcement sobre as garantias que a gente tem no Marco Civil da Internet. Nós temos um processo administrativo no Ministério da Justiça, que a gente deu a entrada agora, dia 4 de janeiro, a discussão lá no Ministério da Justiça, na Senacom, na Secretaria Nacional do Consumidor, ia indo muito bem, né? Até que, de repente, a coisa parou, né? E a gente não sabe até que ponto o poder, né, econômico dessas plataformas tem influência na condução que o governo está fazendo. O que a gente sabe é que, quando a gente fala desses planos, a gente está falando de milhões de brasileiros. Nas classes D e E, segundo as pesquisas do CETIC, são 90% dos usuários de internet, na classe C são 60%, então a gente está falando de mais de 80 milhões de brasileiros presos nesse sistema, e em planos que muitas vezes são compartilhados. Um contrato desses, né, é compartilhado pela família inteira, pela mãe, o pai, os filhos, quer dizer, você limita milhões de brasileiros a terem, a usarem a internet com tudo que ela pode propiciar. Como é que uma pessoa, um estudante, vai, por exemplo, pretender aprender programação, tendo acesso à internet
por meio de planos como esse, né? Então, a gente tem um fosso digital, né, que impede que as pessoas tenham acesso significativo à internet, né? E aí a gente passa para a dificuldade, para finalizar, a dificuldade que a gente tem tido de aprovar o PL 2630, que é o projeto de lei que se propõe a regular transparência, responsabilidade e liberdade de expressão na internet, um projeto de lei que traz aspectos bastante importantes, avanços bastante importantes. Eu acho que é o passo seguinte ao Marco Civil da Internet, né, no que diz respeito à transparência, responsabilidade, governança sobre a atividade dessas plataformas, mas que o lobby das empresas tem sido determinante para que a gente não avance na aprovação dessa lei. E também as dificuldades que nós teremos em aprovar uma lei que, de fato, garanta, né, que a inteligência artificial não ponha em risco valores fundamentais, né, que a gente tem, e é isso, né? Eu acho que a gente precisa avançar bastante e cobrar bastante do novo governo, que tem grandes desafios pela frente, a gente sabe que não é fácil, mas esse olhar sobre esses aspectos da soberania, eu acho que a gente precisa avançar. Então, eu termino por aqui e fico à disposição para perguntas, etc. Obrigada.